Fala, rapaziada, começando mais um PelotaCast, episódio 2. Primeiro, agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aí, agradecer o feedback, os elogios, a participação do pessoal no Instagram também foi bacana de ver. E as críticas construtivas também, pessoal. A gente fica muito feliz de vocês comentarem, darem dicas. E a gente sabe que ainda tem que evoluir muito, mas a essência é essa. A essência a gente já tem e vamos continuar tentando melhorar para fazer um programa bem legal para vocês. Bom, e aí, pessoal, tô com o Alexandre, representante do Grêmio, o Porto, representante do Inter, que já são os tradicionais participantes. Uma boa noite a vocês. Estamos gravando aqui no dia 10, numa quinta-feira, às 9h45. E aí, pessoal, boa noite. Beleza? Como é que estão? Boa noite aí, Porto. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá, né? Tem muito assunto, tem muita coisa pra gente debater e fazer nosso papo aí. Fala, Portinho. Boa noite Henrique, boa noite Alexandre, boa noite à nossa audiência. Mais é um dia conturbado, né, na vida do Internacional, mas já estou acostumado, então pauta não vai faltar no programa de hoje. Rodada quente ontem na Libertadores. Então, como o Portinho puxou o Inter aí, acho que vamos começar com o Inter. O que vocês acham? Acho que é o assunto do momento, é o principal nesse dia de hoje. Eu tenho, assim... Vamos lá, então. Só atualizando aí quem tava em Marte aí. Ontem o Inter ganhou de 1-0 do Boca. Fez o resultado que poderia levar para os pênaltis. Levou para os pênaltis e infelizmente não conseguiu a vitória, a classificação. Mas, surpreendentemente, o Inter jogou muito bem, né? As expectativas que a gente estava criando sobre esse jogo, todo mundo estava dando uma vitória do Boca fácil aí. O Inter, surpreendentemente, fez um baita jogo. Por pouco não ganhou de 2-0, né? Por pouco não faturou no tempo normal. E aí, Portinho, qual é o sentimento do Colorado depois desse jogo aí? Na verdade, é um misto de sentimentos, né? Porque o Inter, primeiramente falando da parte técnica do jogo, eu acho que o Inter poderia muito bem ter ganho nos 90 minutos. Fez um bom jogo, foi o melhor jogo do Inter no comando do Abel, mostrou até certa maturidade, uma mecânica de jogo mais aprimorada. Dominou o Boca na maior parte do tempo. O Boca teve poucas chances para ameaçar o Inter ou tentar até um empate no segundo tempo. E eu acho que o ponto positivo é esse. O ponto positivo é que o Inter está melhorando jogo a jogo. A gente já sabia que seria um resultado muito improvável de se conseguir e que faz repensar até se devemos continuar com a comissão técnica que temos hoje. Porque o grande problema do Inter, como eu comentei no programa anterior, é que nós não tivemos uma regularidade de técnicos, né? A gente sempre troca técnico a cada verão, digamos assim. Então, eu acho que o ponto positivo é esse. A gente conseguiu já manter um padrão de jogo, um jogo extremamente difícil, um jogo de Libertadores na Bombonera, sem torcida, eu sei, mas num grau de dificuldade altíssimo. E, em contraponto, a temporada para o Inter até a segunda ordem acabou, né? O que temos agora... Cara, tem muito Campeonato Brasileiro ainda. Eu acho que esse resultado motiva demais o Inter para dar uma retomada no campeonato. Eu concordo contigo, Henrique, mas o problema é que tem a questão matemática também, né? Nós vamos já para a 25ª rodada, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro, e agora a coisa começa a funilar, no sentido de que os jogos ficam mais difíceis conforme o campeonato vai chegando ao final.
Então, o São Paulo aí ontem já abriu 12 pontos pro Internacional, já abriu até 7, se eu não me engano, pro próprio Atlético Mineiro, que é o segundo colocado. Então, eu acho que o Inter tem que usar agora aquela frase clichê, sempre usada no futebol, né? É jogo a jogo, é reconstrução, ver identificar ainda os vários pontos negativos da equipe, mas já vejo uma evolução gradativa, linear, e que dá muita esperança para a torcida do Internacional. Eu entendo, acho que quando o Porto falou ali na questão do ano acabou, né, é que o anseio do torcedor colorado é, de fato, conquistar um título, né? Assim como foi por muito tempo a nossa realidade aqui, né? Mas e o título, de fato, 12 pontos para o São Paulo, da forma como o São Paulo vem desempenhando aí o seu futebol, e acho que é muito difícil realmente. Aí, nesse sentido, a temporada acabou. Mas, também concordando com o Henrique, dá sinais de retomada, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo de ontem me surpreendeu muito, muito. O Inter deveria ter se classificado, assim, pelo que apresentou, né? Um 2-1, um 2-0 pro Inter era o resultado, 2-0 até, eu acho, pro Inter era o resultado mais justo, e aí seria uma façanha histórica, como eu falei no programa anterior. Então, dá sinais de recuperação e, assim, tem tudo para reanimar, realinhar o time e fazer uma campanha que traga a vaga na Libertadores, que aí sim, se não trouxer uma vaga na Libertadores um ano que criou tanta expectativa, aí realmente é um fim de ano muito melancólico pro Inter, né? Ainda mais que vai enfrentar o Botafogo agora no sábado, né, cara? É Então verdade. tem toda a condição de retomar, enfim, os resultados positivos, achar uma vitória, engrenar uma boa fase de novo. Que deu pra ver que os jogadores estavam bem fechados com o Abel ontem. E eu queria perguntar até pro Porto o que ele achou o que ele acha se realmente fez diferença a volta do Abel, se foi o comportamento dos jogadores, se foi um jogo atípico. O que tu acha que fez o Inter fazer esse jogo de ontem, assim, da maneira que foi? Não, eu acho, Henrique, que o primordial do jogo do Inter de ontem foi a grandeza do jogo. O Inter tem jogadores extremamente experientes, determinados, e claro, o Abel faz muita diferença, como a gente já previa no domingo, mas teve alguns destaques importantes na equipe do Inter. O próprio Patrick tomou conta do jogo, chamou a responsabilidade para si. Jogou muito mesmo. Né? Ele foi o principal jogador da partida. Ali no meio, até claro, o próprio Praxedes mostrou muita personalidade. Esse é um ponto extremamente positivo. Até o próprio Galhardo, que vem descendo muito de produção nos últimos jogos, ele teve uma chance a bola na trave, né, que não foi culpa dele. Ele chutou como ele sempre chuta, finalizou muito bem, e claro que a bola não entrou, e isso se deve à grande fase que o Internacional passa, né, em todos os âmbitos do clube. Mas eu acho que a organização do time foi... Eu acho que o principal ponto do Abel ontem não foi motivador. Eu acho que o time entrou organizado, entrou marcando bem. As próprias laterais... Ele escolheu bem também, né? Enfim, escalou o Praxedes, ele botou o Peglo também depois. Ele tá começando a ter mais confiança na categoria de base do Inter. E eu acho que isso também, para uma retomada, eu acho que é muito importante, assim. Ele vai começar a fazer essa mescla, começar a desistir daqueles jogadores que o cara vê que não tem muito futuro, como olha, até ontem talvez tenha sido um alento também pro Inter o pênalti errado pelo Lindoso, né? Porque é mais um também que o Inter, cara, se o Inter quiser realmente jogar um futebol melhor, enfim, ganhar jogos, não pode continuar com os caras assim, na minha opinião, pelo menos, porque, cara, o Lindoso, eu não vejo ele acrescentar tanta coisa. Claro, ele agrega muito poder de marcação ali, mas com a bola no pé, ele deixa muito a desejar, e ontem ele era para ser um dos caras cascudos também e acabou errando um pênalti num momento que não podia, num jogo que não podia, que o torcedor colorado estava esperando muito, ainda mais depois da eliminação pro América Mineiro na Copa do Brasil. Então, eu acredito que doeu muito essa eliminação, mas
pelo jeito que foi, de novo, criou uma expectativa alta e depois acabou frustrando a torcida, mas eu acho que tem boas lições aí que o Inter pode levar para o resto da temporada e até para ter uma retomada pelo menos de G4 aí, que o Inter tem condições ainda de brigar pelo G4, pela Libertadores. Exato. Até antes de passar ali a palavra, né, pro meu amigo Alexandre, eu não sei se ele concorda, mas eu acho que a grande falha do Abel ontem foi o Lindoso. Nós tínhamos o Dourado no banco e para mim particularmente foi uma grande decepção quando saiu a escalação. O Dourado, ele vem crescendo, ele é o melhor volante do plantel do Inter, disparado, não tem comparação com nenhum outro em qualidade técnica, identificação com o time. Então, no final das contas, o Abel, apesar de ter escalado bem, apesar de ter motivado o time da forma certa, pagou pelo erro crucial que foi o Lindoso na meia cancha do Inter. Eu concordo contigo, Porto. Até eu ia elogiar o Abel, agora ficou meio complicado de fazer isso. Cara, mas são várias escolhas. Ele, na maioria, ele acertou ontem. Exatamente. Tá liberado elogiar o Abel hoje. Eu vou elogiar, que eu acho que o Porto e o Henrique trouxeram um baita ponto, assim, que a gente fica muito, assim, na tentação de cair, assim, na história de que ele foi lá e fez um grande trabalho de motivação, mas ontem ele fez um trabalho, né, no ajuste do time, né? Ele fez o Inter jogar dentro do campo do Boca, ele fez o Inter, de fato, acreditar que era possível na questão motivacional, mas fez taticamente também os ajustes necessários para o Inter enfrentar o Boca da forma como enfrentou. Então, acho que queria fazer esse elogio também pro Abel, mas sim, né, realmente, né, tu coloca o Lindoso, né, no lugar aí do Rodrigo Dourado e acaba depois aí, no momento errado, pagando o preço, mas, enfim, eu acho que ontem ele merece mais elogios do que críticas e acho que deixou o Inter muito perto de uma façanha realmente histórica. Cara, tava pesquisando aqui rapidamente, queria trazer esse dado, assim, o Boca Juniors em 20 confrontos contra brasileiros em Libertadores eliminou 17 vezes os times brasileiros, só perdeu 3, então assim, é uma camisa, não é o time mais que assusta, mas é uma camisa, é duro, tudo bem, não tinha torcedor, mas o Inter ficou muito próximo de fazer algo que seria lembrado aí por alguns anos. Aproveitando esse gancho aí, claro, o histórico é surpreendente, né, se a gente for ver, mas analisando ontem o jogo que o Boca fez, vocês não se decepcionaram com o time do Boca em si, assim, porque, já haviam muitas informações da Argentina que, o Boca tá numa grande fase, tá? Esse ano arrumou o time de novo, o Tevez voltou a jogar, tá jogando de centroavante, tá fazendo gol. Cara, mas se a gente pegar o jogo do Beira-Rio, jogou melhor e tal, mas ontem foi um massacre do Inter. Vamos ser sinceros, assim, o Boca não viu a cor da bola, se escapou por muito pouco. O Inter perdeu chances, assim, principalmente no primeiro tempo. Teve muita chance de fazer o primeiro gol e não fez. Foi fazer no início do segundo tempo. E até no segundo tempo também teve algumas chances. Mas eu achei, assim, o Boca... Fiquei bem decepcionado, assim, com o futebol deles. E realmente acho que... Com esse futebol, claro, que o Boca cresce demais. Tem campanhas históricas que começou mal e foi crescendo ao longo da competição. E muitos times... campeões se formam assim, mas ontem, olha, brincou com a sorte, assim, porque contra um time grande que é o Inter também, eles escaparam por muito pouco. O que vocês acharam? Eu concordo, Henrique, completamente. Eu acho, me decepcionei, né, pelo fator de estar secando também, né, então, tava ali o Inter na iminência de conseguir essa classificação, né. Eu acho que o Cuesta perdeu um gol ali absurdo no final do segundo tempo. Sim, eu acredito, realmente, assim, o Boca estava sendo muito bem falado, que o Tevez tinha encontrado finalmente um espaço para o Tevez no time, o Eduardo Salvio era um dos destaques, e ontem a gente não viu nada disso, né. A verdade é que o Inter deveria ter passado, a verdade é essa, né, pelo que fez no jogo, o Inter deveria ter feito 2, 3 gols, com certeza. Mas é o Boca, né, claro, agora tem um confronto contra um argentino, é um clássico, é um Racing que, né, não seria favorito, mas eu acho que o Racing pode dificultar sim, e de repente o Boca pode cair nas quartas, sim. Mas é que se deixar chegar é meio complicado.
Não, eu acho que até em comparação com o jogo da ida aqui no Beira-Rio, eu acho que o Inter ele jogou um pouco melhor que o Boca mesmo no primeiro jogo. Eu, tecnicamente falando, eu não vi esse bicho-papão todo do Boca Juniors. Aqui, claro, eles ganharam, o Tevez teve, né, mostrou que ainda, mesmo com a sua idade, é o Tevez, mas a Mas minha maior... muito mais por uma falha da defesa do que pelo Tevez, né? Porque ele recebeu dentro da pequena área, Que falha. girou e bateu. Então... Claro. E tu dormir no ponto com o Tevez dentro da área é fatal, né? Isso aí tu paga na hora a tua conta, tu recebe do garçom na hora, né? Não tem nem discussão. Com cover ainda. Com cover, exato. Mas no geral, nos 180 minutos, o Inter foi bem melhor que o Boca. Eu acho que a grande questão ali do bicho-papão, que são os times argentinos, até daí abrangendo essa discussão para a própria Libertadores da América, é que a temporada argentina foi muito prejudicada pelo coronavírus, né? Se fizer um comparativo com a temporada brasileira, os times brasileiros jogaram muito mais que os times argentinos. E isso acaba se refletindo dentro do campo, é inevitável. O que acontece é que agora nós temos ainda mais um confronto argentino nas quartas de final e temos brasileiros muito fortes, como depois nós vamos falar do Grêmio, do Santos, tem o Palmeiras já encaminhado. Acredito muito fortemente que a Libertadores da América fica com o time brasileiro neste ano, principalmente por esse fato. E o River? O River é um caso à parte, né? O River, ele é o melhor time argentino, com certeza, tecnicamente falando, mas eu acho que no final das contas, isso vai pesar mesmo pro River Plate, porque eu vi alguns jogos do River contra o próprio São Paulo, o jogo que culmina com a eliminação do São Paulo na competição, e sabe que eu não senti aquele futebol dos anos anteriores do River. Então, eu vi ali que o River está defasado a ele mesmo perante aos times brasileiros. E olha que o São Paulo, na época, nem era o time que é hoje. Então, eu vejo, em suma, relacionando com o Inter até, que o Inter perde uma grande oportunidade de seguir em frente nessa Libertadores, e uma Libertadores que está totalmente aberta para os times brasileiros. Eu vou dizer aqui uma coisa, não sei quanto tá o jogo, tá? Começa 9h30. O River será eliminado pelo Nacional Uruguai. É só isso que eu vou dizer pra vocês. Pode anotar. Cara, inclusive eu abri aqui no aplicativinho aqui dos guri, eu abri aqui o jogo, tá 33 minutos do primeiro tempo. Um chute a gol do River, 0 do Nacional. E isso é no Monumental. 65% de posse de bola pro River. E isso é no Monumental, né? Monumental, isso. Uhum. Então... Vamos cobrar. Vamos cobrar, não. Eu sempre... Fala. Não, eu sempre faço aquela pergunta, tá gravando, né? Porque eu sei que quando eu que falo, tá gravando. Eu tenho certeza que eu vi com a produção. Com 3 backups aqui, pô, pra não ter... não tem erro, claro, ótimo. Vamos chegar. A mesma conta é aquela do garçom. O mesmo garçom vai vir trazer a conta. É o único garçom aqui da produção. Ô Portinho, só pra gente fechar de Inter, hoje eu tava ouvindo ali as entrevistas dos candidatos à presidência do Inter. Cara, ao longo do dia foi dando vários rolos aí. Eu ouvi um pedacinho das entrevistas, eu vi que teve candidato que chorou. Cara, eu quero a tua opinião. Como é que tá essa situação? Como é que o torcedor tá vendo isso aí? Porque, como gremista, olha, é bem promissor esses candidatos aí do Inter. Eu até vou usar uma palavra meio forte aqui, se os amigos me permitem, que o que acontece no Inter é uma verdadeira palhaçada. Né? Não tem mais o que justificar nada em nenhum setor, como eu disse alguns programas atrás, nada justifica mais o que acontece no Internacional, tanto
na direção, dentro dos setores do vestiário, nos corredores, na limpeza do Beira-Rio, nada dá certo. E o que aconteceu hoje Não, foi... só um parênteses. Claro. Cara, eu vi que o cara que se veste de Saci no Inter vazou uns dados dos sócios, é isso? Isso, foi, tá sendo investigado. Isso é o reflexo, né? É o símbolo do que acontece. O Inter... o Saci passando a perna no Colorado. Exatamente, o Saci que tem uma perna, né? Como todos sabem. Mas é isso. O que aconteceu hoje, né, entrando nas entranhas dos fatos políticos que estão ocorrendo no Inter, é o reflexo da década. Né? É para fechar com chave de ouro ali, 2020. Eu, particularmente, não sinto confiança em nenhum candidato, nenhuma chapa que está concorrendo nessa eleição. E pelos acontecimentos, até estava lendo agora umas notícias há alguns minutos atrás, existem duas saídas para o que aconteceu hoje. Ou o Marcelo Medeiros vai continuar por mais um ano no clube. Só para quem não tá sabendo, explica direitinho o que aconteceu, hein? Claro, na verdade, impugnaram a candidatura da chapa 3, né? A chapa do José Aquino. Impugnaram por algum vazamento de áudio, de prints relacionados a membros da própria chapa, com membros da chapa 1 e da chapa 4, que já havia sido eliminada na primeira fase das eleições. Então o Conselho decidiu por impugnação, por cassação dessa candidatura. O que acontece a partir daí? Diz o Estatuto do Internacional que quando uma chapa cai antes de entrar no pátio, né, que como a gente acho que no Grêmio vocês chamam pátio o dia da eleição, né? Então a chapa mais votada, a subsequente, ela entra na disputa. O que acontece? A chapa mais votada, ela é exatamente a chapa 1 do que tem como presidente o Ginter Spod, né, o candidato a presidente. E essa chapa está com risco de ser também cassada amanhã. Então vai acabar caindo no colo da chapa 4, do Cristiano Pila, né? Que diz o Estatuto do Inter que isso deve acontecer. O problema é o seguinte, que a chapa 3 prometeu, até em 48 horas, entrar na justiça comum para que seja realizado um efeito suspensivo em cima dessa impugnação, né, dessa cassação, né, no termo técnico correto. Então, isso anularia a eleição e aí até o próprio estatuto, para vocês terem uma noção, né, o estatuto do Inter é complexo e eles estão extrapolando todas as cláusulas dele. Eles estão acabando com todas as saídas, né? As justificativas, o que pode acontecer, né? Tu vai eliminando item por item e não tá sobrando nenhum. Qual é o meu sentimento, tá? O meu sentimento é que as eleições ocorrem na semana que vem e que as eleições vão ocorrer com o Alessandro Barcelos, com o Cristiano da chapa 4. Aí o caminho é totalmente aberto, né, para o Alessandro Barcelos, e acredito que ele será nomeado novo presidente do Inter na gestão 2021-2022. Tá aí. Eu só queria comentar que eu tô sabendo agora, pelas ótimas informações do meu amigo Portinho, e olha, parecia cenário de eleição do Vasco, assim, o que eu tô ouvindo, impressionante. Realmente, só faltou lacrarem as urnas. Só faltou o fantasma do Eurico aparecer também. Exato, eu ia falar do fantasma do Eurico, só faltou aparecer o fantasma do Amoretti, né, que Deus o tenha, né, mas foi... o holograma do Pífero. Não, isso daí com certeza seria caso de exumação total do Beira-Rio. Rapaziada, eu acho que tá. Valeu, falamos bastante do Colorados. Agora vamos pro Grêmio, então, que ontem empatou em 1-1 com o Santos. Contrariando todas as expectativas também, assim como o Inter. O Grêmio fez um jogo bem ruim e por pouco não perdeu na Arena ontem. E aí, Alexandre, o que tu achou? Qual foi teu sentimento?
a tua decepção, que eu sei que teve. E aí, conta pra nós. Eu vou pegar teu gancho, assim, em relação à partida do Grêmio, realmente foi decepcionante, né? O desempenho foi bem abaixo do que a gente esperava, mas eu esperava muita dificuldade ontem. É isso, eu respeito muito essa questão de enfrentar um time de peso do outro lado, de ser um clássico nacional, o confronto contra o brasileiro é sempre duro. Tanto que o meu palpite aqui no domingo, né, foi 1-0. Então, assim, decepcionou a atuação, claro que decepcionou algumas escolhas do Renato para mim. Não acho que ele deveria ter começado com o Maicon. Matheus Henrique e Darlan estão firmados ali no meio campo. Para mim não foi a melhor escolha. Talvez o Ferreirinha ter começado o jogo também. E a atuação foi fraca, e a gente acabou assim tendo um resultado melhor do que o que a gente fez em campo, né? Então acho que a gente está muito vivo. Acho que a Vila Belmiro sem torcida tira muito do peso desse estádio, né? Que a gente tem dificuldades históricas, mas que também na última década conseguiu tirar esse bloqueio. Vencemos já 3 vezes eles desde 2011, enquanto tínhamos vencido uma até em toda a história. Então, assim, eu tô com muita fé ainda. Não sei se é por conta de a gente continuar ter mantido a invencibilidade pelo gol do Diego Souza de pênalti ali no final. Eu acho que a gente vai passar na próxima semana. Até a gente pode pegar, falando em retrospecto, continuando nessa linha, o Santos ele vinha de uma campanha de 100% de aproveitamento na Libertadores, né? Tinha vencido nos jogos fora de casa. Importante. Então a gente já tem que valorizar isso, saber que o Santos é um time muito difícil de jogar, como quando o time é mandante. Então, e além disso, cara, eles fizeram certinho, neutralizaram o Grêmio nas principais peças. Quando o Grêmio não consegue fazer a saída de bola, o Grêmio se perde. É sempre assim. As últimas dificuldades dos últimos anos, já que eu venho me atentando a isso, sempre que um time vem com marcação alta, o Grêmio se complica muito, porque sempre nesses momentos jogou com o Maicon. E infelizmente o Maicon é um cara que, com a bola no pé, ele tem muito futebol, mas a recomposição dele, principalmente ontem, ficou evidente, cara. O Santos, ele só jogava no contra-ataque exatamente porque partia de frente, porque o Mateuzinho aí ficava mais liberado também, e o Maicon ficava mais distribuindo o jogo. Só que aí quando os dois saíam, quando o Grêmio começava a entrar no campo adversário, eles metiam um lançamento e aí o time do Santos atacava com vários jogadores já de frente para os zagueiros. Então esse contra-ataque é do pior tipo, porque a zaga vem totalmente desprotegida e é muito fácil, como eles estão em linha também, é muito fácil de fazer uma jogada, uma troca de passes e sair na cara do gol. O Grêmio ontem teve muita sorte, cara, de não ter levado o segundo gol, porque o Santos teve várias oportunidades. Claro, não teve aquela chance contundente assim, mas sempre que chegava era perigoso. Ontem, alguns aspectos negativos também do time do Grêmio, além da volância e da recomposição. O Pinares, né? Infelizmente, não confirmou aquele jogo que ele fez contra o Vasco. Pegou um adversário muito mais qualificado, um jogo de outro peso. E o Pinares não conseguiu fazer uma boa partida. Ontem, eu até entendi, eu respeito a tua opinião, Alexandre, até dessa questão do Maicon, dele não ter escalado o Darlan e tal. Mas assim, cara, o Pinares, ele, na minha opinião, pelo menos, ele não é o cara que é o substituto do Jean-Pierre. Claro que é muito difícil achar um cara que joga ali, mas eu entendi a opção do Renato de botar o Maicon para tentar auxiliar na armação, assim como foi contra o Vasco, só que o Vasco é um time muito mais desorganizado, né? Nem dá para comparar, mas eu entendi esse sentimento do Renato. Cara, o que eu não gostei foi a escolha do Luiz Fernando em detrimento do Ferreira, porque o Ferreira, por mais que às vezes ele ainda seja um pouco individualista demais e tal, ontem ele entrou e mostrou o porquê que ele tem que ser titular. Porque ele, além de cavar o pênalti, ele teve várias jogadas ali, ele começou a levar muito mais perigo. O Luiz Fernando, o único lance, eu acho, que ele tentou alguma coisa foi um lance que ele sofreu uma falta num contra-ataque.
mas o Ferreira, em poucos minutos que ele jogou, ele já foi melhor. Então eu acho que o Renato tem que rever algumas coisas assim, pontuais. E concordo contigo, porque o Darlan também, ele entrou, deu outra dinâmica, apesar de quase ter entregado um gol ontem. Mas eu acho que ele já deu outra dinâmica, ele se movimenta, ele organiza o time. Eu gostei de ver ele sempre falando, ele organiza bastante o time. E cara, eu acho que o principal fator, né, não dá pra negar, que é a volta do Jean-Pierre. Se o Jean-Pierre voltar no próximo jogo, muda tudo, né? Claro que aí também vai ter que fazer a escolha certa pelo Darlan, pelo Ferreira, mas as expectativas do Grêmio aí vão aumentar. Eu acho que o Grêmio tá muito vivo ainda, apesar de que o Santos, mesmo ele ia ter um resultado melhor, quase levou para casa um resultado melhor, mas mesmo assim é uma vantagem importante que o Santos já tem, então o Grêmio vai ter que suar sangue para ser classificado lá da vida. Eu pontuo isso também, né? Eu acho que faltou respeitar um pouco. Eu entendi a questão da armação, né? Mas acho que já poderia ter visto até. Claro que tirar o Maicon antes do intervalo é um pouco complicado, né? Mas, assim, o momento é Matheus Henrique e Darlan. Mas às vezes também não dá pra esperar a desgraça acontecer, né? Porque a gente tava tomando contra-ataques muito, muito perigosos. Exato. E outro ponto que eu também, assim, não que tenha feito uma má atuação e tem ido muito bem, mas eu não sei, por perfil, eu gostaria de ver em jogos de Copas, assim, mais o Orejuela. Acho que é um jogador mais, assim, com mais fôlego, com mais vitalidade. Ontem ia dar um escape bom, né? Isso, dá um escape bom. Precisando de uma velocidade, estava muito lento. É uma característica de jogo, esses jogos de Copa, né? Que exigem muito também vitalidade, questão física. E ele é um bom jogador, né? Não tô falando aqui de um cara ruim. O Orejuela é um ótimo lateral. Até o momento tem feito um ótimo ano. E o Vitor Ferraz, assim, eu jogaria mais para brasileiro, um jogo mais, né, mais cadenciado. Aí tem um cruzamento muito melhor que o do Orejuela, por exemplo, mas eu gostaria de ter visto o Orejuela também, além do que tu pontuou, do Ferreirinha, do Darlan. Também acho que poderíamos utilizar o Orejuela ontem. Mas enfim, é isso que tu falou também do Jean-Pierre. Se voltar é outro jogo. Assim, tu falou também o Pinares não... acho que não é o cara para ali, mas eu acho que não tem ninguém. Ali eu não condeno o Renato, porque eu não sei, não tem quem colocar ali. Quem é que a gente colocaria? De repente formaria um time com 3 volantes, aí o Maicon mais à frente, mas o Maicon já jogou ali muito certo. Então é meio difícil. E o Pinares tinha feito um bom jogo contra o Vasco. É que, né? Pelo menos se fosse com 3 volantes, talvez teria uma maior consistência defensiva. Mas não dá pra jogar o Renato, depois do que aconteceu, é muito fácil. Porque ninguém faria isso, né, antes do jogo. E 16 jogos invicto, apontado como favorito. Num bom momento, aí vai botar 3 volantes, todo mundo vai ficar sem entender, entende? Então o momento na cabeça dele. E tu, Portinho, como viu esse empate do Grêmio contra o Santos? Não, estava ouvindo atentamente, né, aos amigos e compactuo com muitas opiniões que vocês emitiram agora. Tive a mesma visão do jogo que vocês tiveram, mas eu acho que ontem tem alguns pontos que são meio preocupantes para a torcida do Grêmio. Primeiro, eu acho que faltou leitura do Renato, principalmente na questão que vocês mencionaram do Orejuela e o Vitor Ferraz. Ontem, por características de jogo do time do Santos, acredito que o Orejuela ia contribuir muito mais com a sua velocidade. Ele tem uma certa habilidade, ele tem um enfrentamento 1-1. Atenção. Gol do River. 1-0. 1-0. Vai cair. É difícil. Não apostou, né, Alexandre? Não vai perder dinheiro, né? Ainda não. O garçom já olhou pra nossa mesa aqui. Não, tá pedindo. Pô, mas aos 49 do primeiro tempo, meu Deus do céu. O Nacional tem camisa também, né? A gente sempre entra nesse debate aqui, não é bem assim. Mas, continuando ali, eu acho que foi um erro do Renato não ter colocado o Orejuela, que é um jogador que eu particularmente gosto muito. É um jogador que tem enfrentamento, que tem velocidade, tem vigor físico, que contribui muito ofensivamente para o time do Grêmio, já deu alguns calores, né, digamos assim, em vários grenais, né, sofri muito com ele,
E também eu acho que a grande questão de ontem foi o Vanderlei, né? É impossível passar batido pelo lance do Vanderlei. Bem lembrado, bem lembrado. Porque aquela bola ali, o Vanderlei simplesmente abandonou o gol de vocês e falou, se virem. Então o Santos fez gol praticamente sem goleiro, né? Foi uma saída extremamente equivocada do Vanderlei. A gente já havia debatido isso, né? Esse ponto no programa passado. Eu acho que é o setor do time do Grêmio que mais é deficitário, destoa muito do resto do time. O Grêmio parece que tem uma grande dificuldade, assim como o Inter, nessa posição. São goleiros ambos, né, fazendo o comparativo com o Marcelo Lomba, goleiros inseguros que não sabem sair do gol, saem debaixo das traves, parece que eles travam. Eles não têm essa característica como a principal de cada um. E ele vinha fazendo jogos bons até, cara. Ele vinha se redimindo, tá? Contra o Guarani, ele fez um baita jogo lá no Paraguai. Só que ontem ele mostrou um defeito que ele já vinha apresentando bastante tempo também. Então é preocupante, ainda mais num jogo decisivo desses. Ele dá a clássica caçada de borboleta ali. É complicado, cara, porque a gente já vem traumatizado com o Paulo Vitor aí na primeira decisão mesmo, aí o nosso goleiro faz uma dessa. Realmente foi bem lembrado tu falar dele, porque é um ponto a se destacar, porque no próximo jogo já ele vai ter que se redimir lá na Vila, porque senão a gente tá ralado. Exato. Ele me parece um goleiro muito irregular e inseguro. Ele me passa essa sensação. E também, além do Vanderlei, eu acho que o Grêmio ele enfrentou uma grande dificuldade, porque geralmente os times que vão jogar com o Grêmio dentro da arena, com torcida não, independente disso, são times que não se expõem muito, que não usam da bola longa, como tu próprio falaste, Henrique, que não tem velocidade nas pontas, que é uma coisa que até o Santos tem. O próprio Marinho flutua muito ali. O Marinho é um jogador que, olha, eu sempre achei ele bom jogador, mas ele tá se destacando muito, é a melhor temporada dele na carreira. Baita jogo ontem. Né? Então, eu acho que... VAR anulou. 0-0. Segue o aí, rapaz, olha aí. Alexandre vivo ainda. Olha aí, rapaz. E o Borré errou um pênalti, só pra constar. Errou um pênalti? Mais falando. Libertadores é isso, né? Quando não tem lógica nenhuma. Vamos combinar, né? Acho que todo mundo aqui concorda que Libertadores é o campeonato mais imprevisível que a gente pode assistir. Mas eu acho que foi isso. O Grêmio tá vivo, né? Aquele gol do Diego Souza, né? Graças ao VAR. Não, tô brincando, não vou levantar essa bola. Não vou levantar essa bola. Não, foi pênalti. Até achei que o Simon tava aqui na gravação. Não, o Simon. Não, mas eu vou agora defender o Simon, né? Claro que é óbvio. É teu ídolo de anos, pô. Foi um grande árbitro de futebol, é um grande comentarista, né? Não tem. Eu queria que o Simon tivesse comentado alguns lances que ele propiciou na carreira, assim, por exemplo, acabar o jogo com 13 minutos na prorrogação, no recuo de bola ele, né, não acontece nada, né? Normal, segue o jogo. Eu gostaria muito que ele tivesse comentado esses lances assim. Não, o recuo de bola, fui testemunha ocular deste lance e eu realmente acho que ele foi atrapalhado pelo sol naquele dia. Mas, em suma, né, em relação... O confronto tá aberto. Eu acho que, até mesmo em comparação ao jogo do Inter, ontem contra o Boca, a situação do Grêmio é muito idêntica, né, em questão de resultado. Acho que jogar na Vila Belmiro é extremamente difícil. É um estádio tão difícil quanto a Bombonera, né, mas tem a questão que a gente sempre bate aqui.
sem torcida. Então, aquele gol no final salvou o Grêmio, entre aspas, né? E tá tudo em aberto, porque o time do Grêmio é melhor que o time do Santos, só que eu acho que o Renato tem que fazer algumas correções, porque da mesma forma que o Grêmio joga a mesma coisa, pelo menos da minha visão, o Grêmio não muda o estilo de jogo, jogando em casa ou fora, ou varia muito pouco, o Santos vai ser mais ofensivo do que foi ontem na Vila Belmiro, e isso vai trazer problemas para a defesa aberta, como estava ontem, e como o próprio Henrique falou, como estava do Grêmio ontem. Alexandre, só pra gente fechar de Grêmio, então, eu queria fazer 2 perguntas aqui, vou botar na mesa e se o Porto quiser participar também. Perguntar se tu não percebeu o Grêmio também, além de todas essas questões que a gente já falou, não achou o Grêmio um pouco afobado ontem, porque muitas vezes o Grêmio não fazia aquele jogo de girar a bola, tocar curto. O Grêmio não fez isso. O Grêmio partiu para vários lançamentos longos do Kahneman, inclusive jogou bem mal ontem também, talvez tenha sido uma volta precipitada. Tentou vários lançamentos, o Grêmio estava rifando demais a bola, na minha visão pelo menos. Eu quero ver se tu percebeu isso também. E já que o Porto falou do grande glorioso Simon, comenta pra nós o que tu achou da arbitragem ontem. Não, pode colocar aí o ponto, Porto. Não, até peço desculpas por interromper o amigo. É só um pitaco. Eu só levantei a bola mesmo. Eu acho que em relação ao jogo do Grêmio foi pênalti realmente. Mas, né, é aquela coisa, né? Sempre tem discussão esse tipo de lance. Então, querendo ou não, o Grêmio foi, entre aspas, salvo, né, pelo VAR. Eu vou começar primeiro pela questão técnica, né? Eu acho que sim, foi afobado, mas foi afobado pelo trabalho que o Santos fez também, porque o Grêmio não conseguiu encontrar soluções tão rapidamente quanto estava encontrando, né? O Grêmio já iniciava o jogo tomando conta da partida, né? Então, acho que quando viu que, né, o adversário conseguiu impor as dificuldades ali que a gente não estava acostumado aí nesse último mês, por exemplo, nesses últimos 16, 10, 15 jogos, o Grêmio, acho que sim, se afobou, né? Sentiu essa dificuldade, né? Sentiu o trabalho realmente do Santos ontem, né? E acabou, assim, se precipitando em alguns lances. Alguns jogadores, né, que nem tu falou, o Kahneman, né, acho que não estava no melhor ritmo ontem, então algumas dificuldades técnicas, alguns passes também meio, assim, alguns erros de passe que não são comuns também, então eu acho que sim, mas também muito pelo trabalho do Santos, muito pelo trabalho que o Cuca fez para esse jogo. Eu acho que o Cuca pensou esse jogo mais do que o Renato pensou, o jogo em si. O Renato, como a mecânica estava funcionando muito bem, meio que botou o time para jogar o natural. E o Cuca pensou o jogo de fato. Exatamente. E conseguiu neutralizar, né, o Grêmio. E sobre a arbitragem, foi muito confusa, foi muito insegura, foi, assim, visivelmente um árbitro muito inexperiente que acabou fazendo algumas confusões, expulsou o Pinares, aí teve que inovar. Isso tudo aumenta, né, o clima de tensão. Começou distribuindo cartões também desnecessários. De início. Do jogo, aí depois ficou na conversa, então meio sem critério. Teve aquela entrada do Marinho que não pegou em cheio, talvez tenha pego de raspão ali no Vanderlei, mas que podia ter dado um cartão, alguma simulação do Marinho, e depois o PP também forçou a barra. Então eu acho que tinha momentos que ele tinha um critério, no outro momento outro. Mas enfim, só pra gente pontuar também, porque eu acho que merecia. Não teve controle do jogo, mas eu só também quero pontuar que foi pênalti, cara. Porque assim, é impressionante, de verdade. Aqui é torcedor total, mas assim, é difícil dar um pênalti pro Grêmio quando a bola bate na mão na área do adversário, hein? Meu Deus do céu, porque quando é na nossa área, olha, é na hora, é marcado na hora. Agora, na área do adversário, pra dar um pênalti com bola na mão, olha, te contar, é difícil. Aí relembro o Atlético Paranaense 2019, que o cara evita uma cabeçada aqui em gol com o antebraço e o juiz viu no VAR e não deu. Deixa eu contar um negócio.
Então tá, rapaziada, eu acho que é isso. Agora, só pra fechar, então, a gente relembra ali os palpites, a ala dos palpites. Bom, pra nossa primeira rodada de palpites, a gente se deu bem mal, né? Até virou piada ali no eu acho que foi o Tercinho que postou, nosso amigo, o grande Tercinho, valeu pela participação. Postou que 100% erros. Ninguém acertou. Foi um prato cheio, né? Alguns colorados ali acertaram o Inter, realmente. Mas eu acho que o Diego ali acertou. O Porto acertou que ia vencer, né? Mas não o resultado em si, né? Venceu, mas não levou. Então não adianta. Tem que ser 100%. Então, rapaziada, agora a gente vai ter 2 jogos do Campeonato Brasileiro no sábado. O Inter joga contra o Botafogo às 19 horas e o Grêmio joga contra o Goiás lá no Serra Dourada às 21 horas. Que, olha, é um grande programa para se fazer um sábado à noite às 9 horas ver o Grêmio jogar contra o Goiás. Esse é para chamar a cheirosa, né? É o grande encontro, né? Cara, vamos ver. Bota aquela roupa nova, assim, aquela que ainda não estreou. Tu abre uma garrafa de vinho e senta no sofá, assim. Faz uma massa carbonara, prepara todo o clima e chega e bota Goiás e Grêmio sem torcida no Serra. E é ali que o bicho pega. Ali é mais o que acontece. Tá, rapaziada. Qual palpites para Inter e Botafogo no Beira-Rio? Posso começar, Alexandre? Claro, faz as honras, né? Não, acho que, né, acabou essa história, né? Agora o Inter tem que voltar para os trilhos de uma vez por todas. Pelo menos almejar essa vaga na Libertadores, que nem o Alexandre disse no início do programa. Inter 3-1 no Botafogo. E já aproveitando. E já vai no Grêmio. Vou limpar esse Grêmio no Serra Dourada. Eu acho que vai ser, para complementar tudo isso que a gente falou aqui, vai ser um bom 0-0. A gangorra, Porto, voltando. Deus shows. Eu vou na linha do Porto aí no Inter. Acho que, cara, o Botafogo tá assim, ó, numa fase terrível. E o Inter vem se recuperando. Acho que o Inter vence com tranquilidade, 2-0. Vou colocar um 2-0. E olha, eu acho que o Grêmio vai ter dificuldades porque o Goiás vem, assim, tendo alguns resultados, assim, esporadicamente melhores do que o que indica a sua posição aí na tabela. Então, vou colocar aqui um 2-1 pro Grêmio, né? Porque eu também, se eu não apostar numa vitória contra o Lanterna, vai ficar meio complicado, né? Vão duvidar aí do meu gremismo, né? Mas eu acho que vai ser 2-1 sofridinho, assim. Finalzinho, a gente faz um golzinho com Thurin. Tá bom. Cara, eu vou apostar. Eu ia apostar num 2-0 do Inter também, mas só pra não ficar igual de novo com o Alexandre, deixa eu botar uns 3-0 pro Inter. E aí o Inter retoma o caminho das vitórias. Um Abelão cheio de paixão. E, cara, Grêmio e Goiás ainda pra mim é uma incógnita, porque não sei com que time o Grêmio vai. Cara, eu tô com um sentimento que o Grêmio vai entrar com totalmente reserva. Porque também acho. Vão focar total no jogo contra o Santos. Então 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio pode ser. Choradinho, com dificuldade, jogando mal, mas achando aquele gol de Chiripa. Só pra pontuar, mais 3 na conta. Então é isso, rapaziada. Agradecer aí a participação de vocês mais uma vez. Foi bom papo, rendeu. E agradecer o pessoal também que está acompanhando, que está participando. A gente fica muito feliz pela essa participação, pelos comentários, pelas críticas construtivas, por tudo. Só agradecer. Valeu e valeu a vocês mais uma vez aí. Boa noite, pessoal. Valeu pela presença, por trocar essa ideia. E final de semana tem mais. Boa noite, Henrique. Boa noite, Portinho. Mais uma vez um prazer estar com vocês. Olha, poderia ficar aí muito mais tempo conversando. E agradecer aí também por esse feedback aí positivo do primeiro episódio que a gente teve. Então, assim,
É muito legal, senti o peso da responsabilidade até hoje, mas o ideal é sempre a gente, né, manter a nossa naturalidade, a nossa essência, como tu falou ali no início. E eu quero só dizer assim, para finalizar, para não ficar, né, sem uma cornetinha, dizer que os colorados estão aí com a agenda cheia, dia 16, 23 e 30, todos ligadinhos, né, secando o Grêmio até o final do ano. É isso aí que eu queria passar de recado final. Valeu, galera. E aí, Porto, como é que tu responde isso aí? Não, na verdade, eu vou deixar o meu amigo Alexandre com a esperança, né? Eu não vou fazer isso com ele, né? O meu amigo de longa data, como tu, assim, Henrique, né? Então, deixa ele sonhar, porque quando ele sonhou ano passado, acordou com 5 na cola do Flamengo. Mas eu aproveito e agradeço a companhia de vocês, Henrique, Alexandre, a gurizada que nos ouve, que tá junto com a gente, por que não, nessa empreitada, nesse início, né, de projeto que a gente está construindo aqui, e isso nos motiva cada vez mais, né? A gente, a cada programa, fica mais motivado com esse feedback, que nem vocês falaram, com as críticas, com os elogios. Tudo isso é importante para que a gente continue aqui, nessa resenha leve, saudável e falando de futebol, né? Porque quem não gosta de futebol, bom sujeito não é. Então é isso aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Falou!